Dom Pedro III manda a Receita Federal rastrear quebra de sigilo de ministros do Supremo e 100 familiares. A Receita faz um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros da Suprema Corte e os seus familiares. Quem montou a lista foi Dom Pedro. A lista conta com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros da Corte. O pedido de análise das informações foi feito por Dom Pedro III. Aí eu pergunto para vocês, né? Sem querer ser maldoso ou malicioso. Sem pais, irmãos, cônjuges e tudo mais. Será que... Vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Não, deixa pra lá. Não dá, simplesmente não dá. Deixa o Dom Pedro III em paz. Para finalizar o processo, os auditores da Receita farão cerca de 8 mil procedimentos de checagem de quebra de sigilo, o que leva tempo, segundo pessoas a par de ter movido pela Folha na condição de anonimato. O cara quer saber, vai chegar lá, né? O procurador da Receita afirmou que não se manifesta sob demandas judiciais para preservar o sigilo das informações. O gabinete do Dom Pedro III também foi procurado por meio da assessoria do Supremo, mas não se manifestou. O trabalho do Fisco Federal envolve dados de 80 sistemas. Os relatórios, que ficam prontos, já estão sendo remetidos diretamente para Dom Pedro III. O rastreamento de possíveis quebras de sigilo se encaixa no contexto da crise institucional entre poderes e órgãos públicos provocada pela quebra e liquidação do Banco Master. Revelações da investigação sobre o escândalo financeiro do banco, do Paquito, geraram desconfiança e suspeitas de vazamento de informações protegidas por sigilo bancário e fiscal. Integrantes do Supremo suspeitam que a Polícia Federal investigou ministros da Corte sem amparo da lei. Por outro lado, investigadores da Polícia Federal consideram que decisões tomadas por Toffoli na relatoria do caso atrapalharam as apurações. A PF não participa dessa busca de possível vazamento, ao menos no momento. Eles estão preocupados que talvez os dados fiscais dos ministros, seus pais, filhos, cônjuges, parentes, tenham sido acessados. Dá uma olhada ali, né? Vai que olhou. Olha de todos, né? Porque acaba tendo log de registro, né? Quem foi a conta que usou para acessar isso, aquilo, outro. Vê como o clima tá bonito na República do Lula. Isso porque é do Lula, viu? Isso porque é a turma do Lula. Imagina como não tá a harmonia entre os três poderes. Tem um ponto importante nisso tudo. E foi bom a Folha ter relatado. A Folha não faz nenhum tipo de crítica. Só informa que essa solicitação que foi feita à Receita, né, o COAF, para olhar se alguém tá olhando que não era para olhar. Segundo pessoas que acompanham as investigações, há cerca de 3 semanas, né, a solicitação foi feita no âmbito do inquérito das fake news aberto em 2019. O que é que tem a ver o inquérito das fake news com isso daqui? Brasil, né? Na solicitação, o ministro não deu nomes, mas incluiu na lista todos os magistrados do Supremo e as pessoas com grau de parentesco a serem pesquisadas pela Receita e pelo COAF. Como mostrou a Folha, o ministro do Tribunal avaliou a investigação na Corte sobre as condutas da PF e da Receita, segundo 3 pessoas com conhecimento das discussões. Como a PF e a Receita estão sob o comando de nomes de confiança de Lula, os magistrados estenderam a responsabilidade ao Lula, ao Planalto. Vocês acham mesmo que a PF ia fazer o que está fazendo sem aval do Lula, a revelia do Lula, sem Lula deixar? Dom Pedro III pediu as informações em janeiro, após a divulgação de informações mostrando ligações entre familiares dele e do Toffoli. Contrato, principalmente, né? E aquela pergunta, assim, não tem como o Estadão, essa matéria que a gente acabou de falar, ter achado essas informações, né, com as datas, com as mensagens, com os valores exatos. Tu vê que o Estadão, para passar a mensagem, nós sabemos do que estamos falando, ele falou, foi 14 milhões, 850 e tantos mil, 500 e pouco, e não sei quantos centavos, dá na vírgula o valor transferido. Falou, a gente sabe o dia, a hora e o valor em centavos do que foi transferido. Gente, como é que o Estadão teve acesso a essa informação? Como? Como, rapaz? Como foi? Não foi no Google. Não foi no Google. Como que a Malu Gaspar teve acesso a outras informações? Como ela teve acesso ao contrato? Que ela disponibilizou, né? Algumas cláusulas lá do contrato. Como? O Lula não sabe de nada? A crise aumentou na semana passada, depois que o Andrei mandou lá, né? Um documento de 200 páginas pro Fachin. E tá aí.